nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear that my... Hoje nós vamos falar sobre a depressão. Talvez você tenha clicado nesse vídeo por curiosidade, ou talvez porque esteja procurando uma resposta, uma saída, alguma coisa que faça sentido no meio do caos que você sente dentro de você. E se for isso, se você está cansado, com o coração apertado, se sentindo no fundo do poço, então esse vídeo é para você. A depressão é um inimigo silencioso. Ela chega de mansinho, às vezes até disfarçada de cansaço, desânimo, mas quando a gente percebe, já está preso dentro dela, como se estivesse numa sala escura, onde as paredes vão se fechando e o ar vai sumindo. E ninguém vê. As pessoas olham para você e acham que está tudo bem, você sorri, trabalha, conversa, mas por dentro está desmoronando. É como se estivesse gritando, mas ninguém escutasse. E isso dói. Dói porque você se sente sozinho, invisível, e começa a acreditar que não tem saída. Mas eu quero te lembrar hoje que Deus vê a sua dor. Ele conhece cada lágrima que você derramou em silêncio, cada noite que você passou sem conseguir dormir, cada pensamento sombrio que você teve e escondeu até de você mesmo. E mesmo assim, Ele não te abandonou. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso significa que nos momentos mais sombrios, quando você acha que ninguém te entende, é aí que Deus está mais perto. Ele não te rejeita porque você está fraco, Ele não te julga porque você está triste. Pelo contrário, é nesse lugar de dor que Ele começa a agir. Você pode não sentir, mas Ele está aí. E eu sei que tem dias em que tudo parece cinza, sem sentido. Você se olha no espelho e mal se reconhece. Tenta ser forte, tenta orar, mas não consegue. Às vezes, tudo o que sai da sua boca é um "Deus me ajuda", e parece que nem isso faz efeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa de palavras bonitas. Ele ouve até os seus suspiros. Ele entende sua dor. E sabe o que mais? Ele já chorou também. Jesus, o Filho de Deus, chorou. Ele se entristeceu. Em João 11:35 está escrito o versículo mais curto da Bíblia, mas talvez um dos mais poderosos. Jesus chorou. Ele chorou por Lázaro, chorou por Jerusalém, chorou pelo sofrimento humano. Ele entende a dor que mora dentro de você. Ele não é um Deus distante, frio. Ele é um Pai presente. E mesmo que o mundo inteiro diga que você está exagerando, que é frescura, que é falta de fé, Deus não diz isso. Deus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele sabe que você está cansado. Ele sabe que está difícil, mas Ele não te deixa sozinho. E às vezes, o maior milagre não é a cura instantânea, mas é você conseguir levantar da cama num dia que parecia impossível. É conseguir respirar fundo, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Esses pequenos passos são grandes vitórias, e Deus vê cada um deles. A história de Elias é um exemplo disso. Elias era um profeta poderoso, fez milagres, enfrentou reis, mas chegou um momento em que ele se escondeu numa caverna e pediu para morrer. Ele disse: já basta, Senhor, tira a minha vida. 1 Reis 19:4. Ele estava exausto, com medo, deprimido. E o que Deus fez? Deus não o repreendeu. Deus não o chamou de fraco. Deus o alimentou, o deixou descansar, falou com ele com uma brisa suave. Porque Deus entende que tem dias que tudo o que a gente precisa é de um pouco de alívio. E isso não é pecado. Isso não é falta de fé. Isso é humanidade. E Deus ama seres humanos com todas as suas falhas e fraquezas. Jeremias também se sentiu assim. No livro de Lamentações ele diz: perdi a paz, esqueci o que é felicidade. Minha alma está abatida dentro de mim. Mas mesmo no meio dessa dor, ele diz algo que talvez você precise ouvir agora. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Lamentações 3:21-23. Isso quer dizer que hoje, mesmo que você esteja no seu pior dia, as misericórdias de Deus se renovam. Hoje pode parecer escuro, mas o amanhã ainda não chegou. E Deus já preparou o renovo. Ele ainda escreve recomeços. Ele ainda transforma lágrimas em força.
E você não precisa dar conta de tudo. Você só precisa dar o próximo passo. Respira. Aguenta mais 1 minuto. Depois mais um dia de cada vez. Não se cobre tanto. Se for preciso, peça ajuda. Fale com alguém. Vá ao médico. Tome o remédio. Isso não te faz fraco. Isso te faz corajoso. Porque admitir que precisa de ajuda é um ato de coragem. E Deus age de muitas formas, inclusive através das mãos dos profissionais que Ele capacitou. O inimigo quer te fazer acreditar que você não tem valor, que está sozinho, que nunca vai melhorar. Mas ele é mentiroso. Você é precioso. Você é amado. Você é visto por Deus. A depressão não é o fim da sua história. Pode ser um capítulo difícil, mas ainda há páginas em branco para serem escritas. Deus ainda tem planos para você. Planos de paz e não de mal. Planos de dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. E talvez agora você pense, mas eu não vejo saída. E tudo bem, porque você não precisa ver a saída. Você só precisa confiar em quem pode te tirar desse lugar. Deus pode, e Ele vai, mesmo que leve tempo, mesmo que seja aos poucos. Ele é especialista em reconstruir corações partidos. E se hoje tudo o que você consegue fazer é ouvir esse vídeo em silêncio, já é um começo. Você não está sozinho. Existe um Deus que luta por você, mesmo quando você já não tem forças para lutar. Existe esperança, existe saída, existe vida depois da dor. Aguenta firme, respira fundo e, se puder, diga agora em voz baixa: Deus, eu ainda estou aqui, me ajuda. Ele ouve, Ele responde e Ele vai te levantar. A sua história não termina aqui. Talvez você não saiba, mas grandes homens e mulheres de Deus passaram por momentos sombrios. Jó perdeu tudo. Tudo. Família, saúde, bens. E ainda assim, mesmo em meio à dor, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19 e 25. Davi escreveu salmos inteiros chorando, clamando, se sentindo esquecido. E mesmo assim, sempre voltava a dizer: espere no Senhor, tenha bom ânimo. Talvez você tenha perdido o ânimo, mas o ânimo pode voltar. E mesmo que ele volte devagar, ele volta. Uma fagulha de esperança é suficiente para reacender a chama. Então, se hoje tudo o que você consegue fazer é respirar, respira. Se tudo o que você consegue fazer é chorar, chore. Mas não desista, porque Deus está te segurando, mesmo que você não perceba. E Ele não vai te soltar. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu que Deus estava usando essas palavras para tocar o seu coração, então eu te peço, se inscreva no canal. Aqui você não vai encontrar fórmulas mágicas, mas vai encontrar verdade, consolo e palavras que podem ser como luz num dia escuro. E às vezes tudo o que a gente precisa é de uma lembrança de que não está sozinho. Cada vídeo é feito com oração, com propósito, para alcançar corações cansados como o seu. Então se inscreve, ativa o sininho e fica com a gente nessa caminhada. Porque por mais longa que seja a noite, amanhã sempre chega. E aqui você vai lembrar disso.